China criticou duramente a decisão dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, medida anunciada aí pelo presidente estadunidense Donald Trump. Segundo o governo chinês, trata-se de um abuso e de uma forma de coerção e intimidação econômica. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos e convenhamos, de briga por causa de tarifa com os Estados Unidos, a China entende. Pois é, Sofia entende tão bem que foi o país que conseguiu fazer com que o Donald Trump passasse vergonha. Eu acho que o termo é esse, né? E recuasse na tarifação, no tarifaço. E é interessante que a China agora se coloca ali ao lado do Brasil de uma forma muito visceral, muito aliada, que geralmente não é um costume, tá? A gente acompanhando alguns discursos que a China faz em relação a outros países, a situações externas, não é um costume. A China, por exemplo, logicamente, ela é contra o bombardeio ao Irã, um país aliado, é um país do BRICS. No entanto, é aquela ideia assim, olha, somos contra o que está acontecendo, mas vamos continuar aqui na nossa. O discurso, quando eles vão falar sobre a taxação, e eles apontam que é uma forma de chantagem, tem outros termos, adjetivos muito negativos para o governo Donald Trump, e é uma tomada de posição, inclusive uma posição política, talvez pelo fato de eles já terem sofrido esse tipo de tentativa violenta e ofensiva de taxação, talvez sim, mas é interessante que a China tomou uma posição muito forte. Eu vou te pedir, inclusive, Sofia, para trazer a matéria que fala sobre alguns pontos da entrevista com o governo, né, com uma representante do governo chinês, que fala sobre essa violência da taxação, que é uma violência, gente, contra um país. A taxação absurda do Donald Trump, por favor. Que a China saiu em defesa do Brasil nesta sexta-feira. Mao Ning, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores lá da China, ele saiu e afirmou que a decisão do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, de aplicar essa tarifa de 50% a todos os produtos brasileiros é uma forma de intimidação. Segundo a porta-voz, as tarifas não devem ser usadas como ferramenta de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países. Nós temos essa fala completa e a gente vai ver agora. 提问，我们注意到，近日美国方面表示，将自8月1日起对巴西征收高达50%的高额关税，批评巴美贸易不公，并要求巴方立即停止在国内的政治迫害。请问中方对此有何评论？谢谢。主权平等、不干涉内政是联合国宪章的重要原则，也是国际关系的基本准则。关税不应当成为胁迫、霸凌、干涉他国内政的工具。 A gente traz aí essa matéria, ela é a nossa manchete agora, então entra no metrópolis.com. Ai. Pois é. Pois E aí, e olha, vamos lá, é uma declaração forte, né, chamando de bullying, coerção e tal, mas não chega nem aos pés do tipo de declaração que o Ministério das Relações Exteriores chineses estavam falando quando era a China que estava sendo alvo das taxações, que chegou a dizer que estavam prontos para a guerra qualquer tipo que fosse. Sim, não, a China não vai entrar em guerra direta contra os Estados Unidos. Não, Mas claro que não, é o mas eu mais digo forte assim, possível diante do que aconteceu. as declarações que a China estão dando, essa foi muito forte. Eu só tô apontando, gente, a China tá assim com sangue nos olhos com os Estados Unidos. E é uma declaração muito forte para a característica do governo chinês, é muito interessante. E aí, só para destacar, Sophie, para quem tem baixa visão, para quem não conseguiu acompanhar na legenda, a porta-voz chinesa ela fala exatamente isso, né? A posição da China é muito clara, a China sempre se opôs a iniciativas que sobrecarregassem o conceito de segurança nacional e sempre defendeu que guerras comerciais e tarifárias não têm vencedor e que abuso de tarifas não interessa a ninguém, sabe? E aí ela pontua que é uma tentativa de intimidação, é um absurdo, é uma coerção,
E é isso, de fato é uma coerção, é uma tentativa de intimidação, é um absurdo, é uma jogada política, não é uma jogada econômica. Os Estados Unidos não estão perdendo nada, pelo contrário, fazendo relações comerciais com o Brasil. É a gente que exporta muito com preço mais baixo, inclusive desabastece nosso país para levar o melhor para lá. A gente já falou aqui em vários momentos, né, sobre o Brasil exportando mais produtos para alguns países e deixando o pior para o mercado interno, que é algo muito comum a ser feito. Eu não vou dizer que o empresário, que a pessoa que está ali fazendo o seu trabalho exportando está errado, porque capitalismo é isso. Se você tem a possibilidade de ganhar mais, você vai ganhar mais, você não vai ali dizer, não, eu vou aqui ajudar a minha população nacional, porque eu vou receber metade do valor que eu receberia trabalhando em dólar, mas eu quero ajudar meu país. E é Gente, por isso que o capitalismo tem que acabar. Também por isso, não só entendeu? por isso. Entendeu? Quem produz para manter no país é o MST. É esse povo que produz para manter no país. Dito isso, Sofia, essa resposta da China é uma resposta forte, sobretudo por uma outra questão. A China também não é aquele país muito bobinho, muito legal e amigo de todo mundo, que vai fazer uma manifestação dessa para todo mundo. A China tem um grande interesse no Brasil, que é a ampliação da nova rota da seda. Vamos mostrar uma coisa que a gente vai trazer no Brasil, Sofia? Porque essa semana teve um encontro muito importante em Brasília, com um acordo entre Brasil e China, que é um acordo impressionante. Então, não à toa esse discurso, essa resposta da China veio hoje na sexta-feira. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor. Eu queria falar de um outro tema, porque Brasil e China assinam um acordo que é um projeto bastante grande e importante, que é uma ferrovia que deve ligar, imagine você, os oceanos Atlântico ao Pacífico. Pense no tamanho dessa ferrovia, gente. Essa rota, a previsão é que ela comece no litoral da Bahia e que ela vá até o porto de Xangai, no Peru. Quem vai trazer os detalhes desse acordo, dessa proposta, é o Felipe Matoso, que está acompanhando tudo lá em Brasília. Felipe, bom dia. Oi, Leilane, bom dia para você. Um ótimo dia também a todos que estão com a gente aqui na Globo News. A gente fala ao vivo aqui do Ministério dos Transportes, onde neste momento acontece essa cerimônia que reúne representantes dos governos do Brasil e da China para a assinatura desse acordo entre os dois países. E ainda não é a construção em si da ferrovia. Esse acordo prevê ali o início dos estudos para que a ferrovia possa ser construída para poder ligar, como você mencionou aí, os dois oceanos. Cálculos do governo do Peru dão conta de que as exportações que atualmente levam ali em média 40 dias, esse período pode ser reduzido para 28 dias, a chamada ferrovia bioceânica. Lembrando, esse porto foi inaugurado em Xangai, no Peru, pelo presidente da China, Xi Jinping, recebeu recursos da chamada ali Nova Rota da Seda, é a iniciativa do governo chinês chamada ali, conhecida, né, como a Nova Rota da Seda, porque é um movimento de expansão do governo chinês em relação aos demais países, como por meio do investimento em infraestrutura, o que amplia relações comerciais, políticas e diplomáticas entre países da região e a China. A gente vai rodar agora aí na tela um mapa para quem está vendo a Globo News agora entender direitinho como é esse projeto. Vocês veem aí a linha do que é o projeto pensado para essa ferrovia, saindo ali da Bahia, passando por Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre e chegando ao Peru, indo até Xangai. Esse porto já foi inaugurado pelo presidente da China, Xi Jinping, e faz parte aí desse projeto Cinturão em Rota, conhecido como a Nova Rota da Seda. O que os analistas em relações internacionais dizem é que, na prática, o que o governo chinês está fazendo é ampliar a influência geopolítica no mundo. Oficialmente, o governo brasileiro não aderiu a essa chamada Nova Rota da Seda. Os integrantes do governo Lula dizem que não veem necessidade de uma adesão formal, uma vez que a China já faz volumosos investimentos no Brasil e também já negocia parcerias aí na área de infraestrutura. Durante a cerimônia, o secretário Leonardo Ribeiro, ele que cuida do transporte ferroviário aqui no Ministério dos Transportes, disse que é o primeiro passo para reduzir as distâncias
entre o Brasil e a China e mais, reforçar essa relação de longo prazo. Dá isso, né, Dai? Pois, exatamente. Pois é, Sofia. Então, para quem não sabe, os acordos do Brasil com a China são em setores imensos, como tecnologia, espaço, agricultura, infraestrutura, e o que a Sofia já falou em um outro momento que eu vou trazer aqui, é inclusive um acordo na área de energia nuclear e espacial. O Brasil tem conversa em um acordo com a China para troca ali, houve avanços na cooperação em tecnologia nuclear e na área espacial, com a assinatura de um acordo que foi desenvolvido entre as partes ali, entre os países, para impulsionar essas áreas. Então, o Brasil, a relação entre os países é imensa. Eu, de fato, concordo com o governo quando fala assim: olha, não precisa fazer um acordo formal aqui, que a gente está na rota da seda, porque o Brasil já está, gente. E, assim, se a gente for pensar só no cenário Bahia, a Bahia já está como cercadinho da China. Não estou brincando com vocês em relação a isso. A gente tem a construção de uma ponte, que é Salvador-Itaparica, que é com uma empresa chinesa. A gente teve a construção do metrô de Salvador com empresas chinesas, a gente tem a fábrica da Baide aqui na Bahia, e por aí vai, né? A gente tem vários acordos. Quando o Lula foi para a China com uma comitiva, que muita gente questionou o tamanho da comitiva, com mais de não sei quantas pessoas, eu não lembro agora a quantidade de pessoas, mas foi uma comitiva muito grande que foi no ano passado para a China, de fato, inclusive Rui Costa, que é muito próximo dessa negociação, o governador da Bahia também, Jerônimo, e outras pessoas foram para essa comitiva negociar individualmente o contrato para os determinados setores, e esses setores são muito importantes. É possível que o Brasil sobreviva a uma tarifação só com a China? Eu acho muito difícil. Li, inclusive, vários economistas falando sobre a distinção dos produtos que são exportados para os Estados Unidos e para outros países, e, sobretudo, a China. A China não compra alguns produtos que os Estados Unidos compram. Mas é muito importante que os Estados Unidos entendam que eles não são soberanos e que é possível que outros países sobrevivam sem ele. E isso, Sofia, eu vou te pedir, a gente vai ter um clube do fim nesse corte, tá? Eu incluí um clube do fim só para a gente dar uma risadinha, que é um comentário do Lula. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que a China só precisou estar defendendo o Brasil agora porque teve um rapaz chamado Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, infiltrando uma tentativa de tarifação no Brasil. E aí o Lula imita o Eduardo Bolsonaro. Eu acho fantástico a gente mostrar isso. Por favor. O filho do Bolsonaro estava lá instigando. Defende meu pai é inocente. O pai dele é covarde, que tentou dar um golpe e correu. O filho do Bolsonaro estava lá instigando. Não, era só isso, que é muito engraçado o Lula falando do Eduardo Bolsonaro. E é por isso que a China precisou se movimentar para defender o Brasil. Olha só, Sofia, é isso. Agora eles vão dizer que não tem nada a ver com a gente. Agora que viram que pegou mal, não tem nada a ver com a gente, não. Imagina, isso é culpa do Moraes e do Lula. Uhum. Enfim. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que já voltamos com mais notícias.